Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês vão acessar este vídeo, mas saudando a todos vocês, ibidianos, queridos companheiros de caminhada, alunos, discente bolsistas, discente voluntário e docentes do PIBID. É com muito carinho que a gente inicia hoje, estou iniciando aqui numa tarde, porque, na verdade, após várias tentativas eu não consegui, e de manhã eu tive uma reunião, então estou à tarde aqui para gravar um vídeo para vocês sobre o início do nosso grupo de estudos. Então, hoje é quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021, às 15h27 da tarde, tá? Eu espero que o vídeo seja bastante proveitoso para vocês, porque é a partir da leitura deste texto que nós vamos iniciar os nossos estudos no curso de extensão. Não só deste texto, mas também dos outros dois que eu coloquei como indicação lá no roteiro de estudos. Então, o primeiro texto é do livro dessa autora aqui, né, Ingedore Kor. O nome do livro é Desvendando os Segredos do Texto. Essa versão aqui, que é a versão de 2005, eu mandei para vocês em PDF, tá? Nós vamos trabalhar com o capítulo 1, que tem como título Concepções de Língua, Sujeito, Texto e Sentido, tá? Então, a gente vai discutir o que o texto aborda. Em primeiro lugar, só para a gente conhecer um pouco sobre a autora, né, sobre Ingedore Kor, ela é bacharel em Direito pela USP, formada em Letras, Português, Literatura, é mestre e doutora em Língua Portuguesa pela PUC de São Paulo e livre docente na área de Análise do Discurso pela Unicamp. Foi professora titular do Departamento de Português da PUC de São Paulo, onde atuou nos cursos de Língua e Literatura Portuguesa, Língua e Literatura Inglesa, Secretariado Executivo Bilíngue e Jornalismo. É hoje professora titular do Departamento de Linguística do IEL, da Unicamp, onde implantou a área de Linguística Textual. É autora das seguintes obras: Linguística Aplicada ao Português, Morfologia e Linguística Aplicada ao Português, Sintaxe, em coautoria com Maria Cecília Pérez de Souza e Silva, Linguística Textual, Introdução, em coautoria com Leonor Fávero, Argumentação e Linguagem, Texto e Coerência, em coautoria com Luiz Carlos Cavaglia, todos publicados pela Cortez Editora, e a coesão textual, a interação pela linguagem, a coerência textual, em coautoria com Carlos Travalha, o texto e a construção dos sentidos, editado pela editora Contexto, além de diversos capítulos em coletânea de artigos em revistas nacionais e internacionais. Então, esse texto, especificamente, trata da linguística textual. E por que a linguística textual é importante para o nosso programa de iniciação à docência, o PIBID? Por que os estudos sobre a linguística textuais são importantes para compreender a leitura e a produção de texto? Porque, na verdade, essa área da linguística ajuda a entender o texto na sua arqueologia. E aí eu trago à tona a palavra que nomeia o nosso curso, né? Arqueologia do texto. Então, para que a gente possa fazer uma escavação no texto, isso enquanto leitores e enquanto produtores de texto, a gente precisa do conhecimento da linguística textual. Eu tinha proposto a vocês, na reunião de segunda-feira, que fizéssemos a inclusão também da neurolinguística. Eu vou trazer um pouco do que eu tenho lido sobre a neurociência e, posteriormente, a neurolinguística. É uma leitura recente, é um estudo que eu estou começando, mas que estou gostando muito, porque eu estou achando bastante relevância, principalmente para a gente entender essa questão da identificação desses elementos textuais. Mas isso eu vou fazer aos poucos e vou colocando
de acordo, em consonância com as discussões com vocês. Vou trazendo o trecho dessas leituras e vou trazendo para vocês, tá? Então, o que o texto fala? Em algum momento eu vou sair de tela, porque eu vou projetar aqui, e vou tentar projetar pelo Prezi, foi onde eu fiz o material, e aí eu vou me ausentar. Eu não sei se vocês vão conseguir me visualizar depois, mas enquanto eu estiver aqui, provavelmente vocês não vão conseguir me visualizar, acredito eu. Vou colocar aqui os slides para a gente começar a discutir o texto. Então, eu vou colocar aqui a apresentação, vocês vão visualizar, mas antes de tudo, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou apresentar aqui o que fala esse texto, né? Então, no capítulo 1, Concepções de Língua, Sujeito, Texto e Sentido, a autora ela vai trazer uma concepção do que é um texto, do que é um sentido, do que é uma língua, a partir da apresentação de 3 tipos de sujeitos, que ela denomina como sujeito psicológico, como sujeito dialógico social, né, que é aquele sujeito da produção histórico-social, e o sujeito nulo, que é aquele sujeito inexistente, que ela chama também de assujeitado. Então, a gente vai ver a concepção de língua primeiro, para entender a inserção desses sujeitos, e, a partir disso, conceber, né, no texto o conceito de texto e de sentido, tá? Eu achei interessante porque o texto ele vai ter uma dimensão maior daquilo que nós conhecemos como interpretação artificial e profunda, a partir desse olhar do sujeito diante do texto. Então, quem é o sujeito que lê? Quem é o sujeito que escreve? Então, antes de se preocupar com o texto que se trabalha, é importante que você se preocupe basicamente com quem escreve esse texto, tá? Quem é esse sujeito que está por trás da escrita. Então, vamos lá à apresentação. Então, aqui está a concepção de língua, de texto e de sujeito. Que eu tinha colocado para vocês, tá? Então, o que traz aqui, né, essa concepção? Vamos ver aqui. A primeira coisa que eu pergunto a vocês é o que é texto. O que é texto? O que texto representa? Quais os formatos e suporte que o texto abarca? Quais são as teorias e conceitos que a gente vai trabalhar agora acerca desse conceito do que é o texto, quais são os formatos e o suporte, né? E o que ele representa. E aí eu trouxe para vocês esse conceito de Có, que vai apresentar os sujeitos além do texto, né? Além da concepção do que é texto, é importante saber quem é o sujeito que concebe esses textos, que lê e recepciona esses textos, e é aquele que produz e é autor destes textos. Eu queria começar com uma epígrafe que diz o seguinte: enquanto você lê estas palavras, está tomando parte uma das maravilhas do mundo natural. Você e eu pertencemos a uma espécie dotada de uma admirável capacidade, a de formar ideias no cérebro dos demais com esquisita precisão. Eu não me refiro com isso à telepatia, o controle mental ou às demais obsessões das ciências ocultas. Aliás, até para os crentes mais convictos, estes instrumentos de comunicação são pífios em comparação com uma capacidade que todos possuímos.
essa capacidade é a linguagem. Então, tudo isso é pensado, todas essas coisas, né, toda essa formação da linguagem é estruturada a partir do cérebro. Então, por isso que o cérebro é importante. E aí, eu trago também para vocês uma leitura que eu estou fazendo de um livro sobre neurolinguística, né, o cérebro e a neurolinguística. É uma passagem do prefácio que diz assim: pensar sobre o cérebro e suas potencialidades é uma grande viagem. Fica até difícil acreditar que essa massa mole e esquisita, que cabe na palma das mãos, é capaz de coisas tão incríveis e surpreendentes, desculpe. Os seres humanos escrevem sua própria história, imaginam coisas mirabolantes, fazem arte e complexos cálculos matemáticos, são capazes de ler gestos e expressões e reconhecer o que o outro está sentindo. Tem um incrível detector de faces que possibilita interagir mais fácil. Criam tecnologias fantásticas para melhor se adaptarem ao ambiente. Mandam pessoas para o espaço ou para as profundezas do mar. Modificam genes, quebram átomos, reconstroem partes do corpo. Somos capazes do inimaginável. Então, toda essa capacidade é a capacidade do cérebro, né? Tudo isso acontece graças ao cérebro. Então, por isso que é importante a gente entender como é que acontecem esses mecanismos lá no cérebro. Então, para o próximo passo da gente, quando a gente for adentrar na leitura de Magda Soares, que é o conceito de letramento, que é importante para a gente nesse momento, e depois o conceito de leitura, né, trazida por vários autores, nós vamos adentrar também nesse caminho da neurolinguística, da neurociência, tá? Então, vamos começar aqui sobre essa concepção de texto, tá? O primeiro sujeito que a autora traz é o sujeito psicológico. E dentro do conceito de língua, nós temos a língua como representação do pensamento. Então, esse sujeito psicológico é aquele sujeito que sabe, é aquele que tem consciência do seu conhecimento. E ele domina esse conhecimento, ele sabe do seu conhecimento e ele, na verdade, ele vai trazer, desculpe, deixa eu voltar aqui, ele vai trazer esse conhecimento como autor de um texto, tá? Então, o sujeito psicológico ele vai trazer um conceito também de texto, que é o texto como produto lógico. Então, esse texto, ele é produzido por um autor e ele é considerado como uma obra acabada, finalizada, onde o leitor não tem acesso senão à própria leitura e a sua interpretação depende do que o autor quis trazer como intenção. Então, a interpretação aí se esbarra em um dos obstáculos da compreensão textual, que é a intenção do autor. A gente sabe que esse é um caminho importante. O leitor ele precisa considerar a intenção do autor, mas essa não é a chave única para chegar a uma superinterpretação, como diria Humberto Eco. Tá? Inclusive, eu vou recomendar depois para vocês a leitura deste capítulo que fala sobre o que é superinterpretação, né, como se dá a superinterpretação como leitura complementar. Mas o que seria a superinterpretação? Seria a interpretação completa de um texto. Você chegou ao seu limite semiótico do texto, né? Chegou ao que ele representa, não só na intenção do leitor, do autor, mas também da intenção do próprio texto. Porque ele carrega, né, em si mesmo, independente do seu criador, a sua semiótica. Então, o sujeito psicológico ele traz esse contexto de texto hermético, né? Um texto mais fechado. Abaixo aí eu coloco o modelo que
que a gente pode relacionar ao sujeito psicológico. Não é só esse modelo, inclusive o modelo pragmático eu acho ainda mais acertado para definir esse sujeito aí, né? Esses modelos são modelos de interpretação propostos por Pascal. Então, quando o Cole ela vai conceituar sujeito, sentido, texto, ela traz a metáfora de Pascal. E eu acho assim bem interessante para a gente entender, a gente compreender quais as estratégias que precisamos usar para interpretar o texto como um conjunto de sentido, como um texto como dotado de sentido, tá? Então, a gente precisa caminhar diante dessa metáfora que eu achei assim bem legal. Então, eu colocaria o modelo super pragmático, mas também colocaria o modelo pragmático, né, onde o sentido é produzido pelo agente, que é o autor, que tem uma intenção, e o seu significado deve levar em conta a intenção do seu produtor, do seu autor. O super pragmático, o intérprete, que é o leitor, capta o sentido a partir do contexto, sem levar em conta o sentido do enunciado, né? Ou seja, o sentido da própria semiótica. O próximo modelo é um modelo como língua como estrutura. A língua é um código, é um conjunto de códigos. E nessa concepção não existe o sujeito. O sujeito ele é assujeitado. Por que eu digo que não existe? Porque ele é passivo e ele recebe como se fosse assim a instrução e o conhecimento de um outro sujeito que não está presente. E esse outro sujeito, ele é o agente da enunciação. O que é enunciação? É o texto, é o sistema de comunicação. Nesse caso, é o texto. No caso que a gente está tratando especificamente do texto, é o texto. Então, o autor, vamos dizer assim, o produtor do texto, ele é esse elemento do agente da enunciação. Entendeu? Então, ele é que é importante. Ele é o que mais importa. E qual é a ideia de sentido? O sentido está dentro do sujeito da enunciação. Quem vai dar o sentido é o autor. O texto é um produto da decodificação. Então, para entender a interpretação, você precisa entender o que o autor quer dizer, mas você não vai atrás da intenção do autor, você vai atrás do código. Você vai interpretar o que está escrito ali, vai atrás dos elementos gramaticais, textuais, e com isso você tem a interpretação final do texto. Esse caminho é um caminho importante? mas não é o único. E quando eu encaro só esse modelo como um modelo único de interpretação, eu estou levando os meus alunos à concepção de um assujeitamento. Ou seja, eles deixam de ser sujeitos ativos, críticos, que olham o texto e dão opinião sobre ele. Né? Na verdade, ele não tem papel nenhum, o papel dele é só decodificar. Então, se o texto é um conjunto de códigos, né, ele vai decodificar. E o modelo, claro, é o modelo criptológico, porque o sentido está onde? Está no autor? Está no leitor? Não. O sentido está no texto. O autor produziu, mas produziu aquele conjunto, né, de significados para o código, e aí a língua ela vai ser um instrumento para essa decodificação. Então, para interpretar o texto, basta usar as chaves. Basta descobrir os elementos textuais, né, no caso a intertextualidade, a contextualização, né, a coerência, a coesão, todos os elementos que são marcadores gramaticais, marcadores textuais, e aí ele tem a chave do texto. Eu, como já disse, esse caminho é um caminho importante, também é um caminho importante, mas não pode ser visto como um único caminho. O outro conceito é o conceito da língua enquanto lugar de interação. Aí nós temos o quê? O que é interação? É a troca. E aí nós temos dois sujeitos, o sujeito que produz e o sujeito que recepciona, que é o leitor. O sujeito que faz o texto, que produz o texto, que é o autor, e o sujeito que lê esse texto, que é o leitor. O sujeito ele é psicossocial e ativo, ele participa do processo de interpretação, então ele não é passivo, tá? E ele não precisa buscar só a intenção do autor, como acontece com o sujeito psicológico. Ele vai buscar também outras chaves, a chave do próprio código, que é a língua, vai buscar essa interação entre o leitor e o receptor, né?
E a gente vê de forma bem perceptível esse tipo de sujeito quando a gente encontra uma obra aberta. Vamos citar aqui uma obra aberta, como a de Machado de Assis, Dom Casmurro, né? Quem já leu o texto, quem já leu o livro Dom Casmurro sabe que existe uma dúvida, né? Que o autor coloca o leitor na dúvida se Capitu traiu ou não Bentinho. Então, mas você tem vários pontos de vista. Ou você segue o ponto de vista de Bentinho, que é o narrador personagem, e ele vai entregar para vocês todas as chaves de que realmente Capitu traiu. Mas, em algum momento, o narrador, ele perde essa função de narrador da história e vem um outro narrador onisciente que conta a história e coloca a dúvida. Mas será que não foi a neurose de Bentinho? Será que ele não estava equivocado? Não é que não será o ciúme que ficou exacerbado e ele acabou fazendo essa interpretação? Então, essa dúvida que nos coloca é que faz com que a obra seja aberta e que chama à tona o leitor para a participação na interpretação do texto, na trama do texto. Então, esse sujeito aí, ele sendo um sujeito ativo, psicossocial, ele vai participar dessa trama, né? É como um jogo de RPG. Ele vai escolhendo os caminhos por onde ele quer trilhar. Se acredita em Bentinho ou se acredita em Capitu, ou se não acredita em nenhum dos dois, fica com o seu pensamento entre um ou outro, colocando as duas hipóteses como possíveis ou não possíveis. O texto aparece como lugar de interação, como já disse, né? Porque é um espaço de comunicação entre leitor e autor. O sentido é construído a partir dessa interação, daquilo que o autor ele quer falar sobre a história e daquilo que a história propriamente dita ela simboliza e que o leitor dá sentido. O modelo é hermenêutico, porque no modelo hermenêutico o sentido não está lá, mas aqui o sentido é construído pelo intérprete a partir de sua bagagem. Mas, ao mesmo tempo, existe um pouco do pragmático, porque você busca a intenção daquele que escreve, e também um modelo de estruturas causais, que podem ser individuais, que é o inconsciente, é aquilo que o leitor pensa, ou supraindividuais, que é a ideologia. O sentido é um produto de um jogo de forças que subjazem a determinada atividade humana. A noção de sujeito é, portanto, desnecessária e enganadora. Então, esse é o conceito de modelo de estruturas profundas e casuais. Esses modelos de interpretação, como eu disse para vocês, são modelos importantes porque eles vão trazer, assim, a definição de cada um deles, né, que a autora traz, vai dar essa ideia, de que a gente precisa passar por todos esses modelos aqui. Eu não escolheria, né, um modelo em si, mas a importância de todos eles para que a gente pudesse chegar a uma leitura plena, a uma interpretação plena de um texto. Ainda falando sobre essa metáfora de Dascal, eu vou conceituar rapidamente até para vocês trazer à tona o modelo. O modelo criptológico é do assujeitado, aquele que a interpretação está no código. Então, se a língua é um código, você busca os elementos textuais para interpretar o texto. O hermenêutico é aquele que o sentido não está lá, né, mas aqui, porque o intérprete ele ajuda na construção do sentido. O pragmático detém o conhecimento do autor, daquele que produz. Então, para desvendar o sentido do texto, chegar a uma interpretação por esse modelo pragmático, é preciso buscar a intenção do autor. O superpragmático, ele capta, né? O leitor, ele capta o sentido a partir do contexto, sem levar em conta o enunciado. E das estruturas profundas foi o que eu acabei de dizer, que existe dois lados de uma moeda, né? De uma mesma moeda. O inconsciente, né? Que é individual, e a ideologia, que é supraindividual, que é coletiva.
Aí, sobre a metáfora de Dascal, né, dos modelos criptológicos, eu trago aqui uma parte que eu achei bem legal. Isto é, espera-se que um texto para o qual se possa produzir sentidos e procura-se, a partir da forma como ele se encontra linguisticamente organizado, construir uma representação coerente, ativando, para tanto, os conhecimentos prévios e ou tirando as possíveis conclusões para as quais o texto aponta. O processamento textual, quer em termos de produção, quer de compreensão, depende, assim, essencialmente, de uma interação, ainda que latente, entre o produtor e o interpretador. É como eu falei, né? Pelas razões, continuando o texto da página 19, a autora coloca: pelas razões até aqui expostas, o meu ponto de partida para a elucidação das questões relativas ao sujeito, ao texto e à produção textual de sentidos, tem sido uma concepção socio-interacional de linguagem, vista, pois, um lugar de interação entre sujeitos sociais, isto é, de sujeitos ativos, empenhados em uma atividade sociocomunicativa. Como bem diz Geraldi, o falar depende não só de um saber prévio, de recursos expressivos disponíveis, mas de operações de construção de sentidos dessas expressões no próprio momento da interlocução. E aí eu trago essa metáfora do iceberg. Como é essa metáfora? Bem, eu achei interessante porque ele diz o seguinte, né? No topo existe o signo a ser interpretado. No interior, várias camadas de sentido, que é o sentido semântico, cristalizado, que é o criptológico, a intenção do autor, que é o pragmático, e ao fundo as florestas geladas, que são as causas profundas. Eu vou ler a passagem aqui na página 18, que diz assim, ó, que é bem legal. Todavia, propõe que os vários modelos sejam vistos como complementares, recorrendo também à metáfora do iceberg. No topo está o signo a ser interpretado, como coloco, abaixo dele várias camadas de sentido a ser caçado, imediatamente abaixo da superfície encontra-se o sentido semântico cristalizado, a qual o modelo criptológico almeja. Mais abaixo, as intenções, que pedem uma interpretação pragmática. Mais ao fundo, ainda, as florestas geladas, em que os teóricos das causas profundas exercitam seu jogo favorito. Já os defensores do modelo hermenêutico recusam-se a mergulhar na água. Alguns deles até negam que o iceberg tenha partes submersas. Nem mesmo gostam de caçar, preferem criar seus próprios animais de estimação em castelos perfeitamente adequados, construídos no ar, sob o topo da montanha do gelo. Evidentemente, os limites entre as camadas são bastante difusos e cada camada, que pode ser muito fina, precisa ser protegida e respeitada para evitar o desmoronamento de todo o iceberg. Então, a depender do conceito de sujeito, a gente vai ter aí cada parte, né, cada modelo de interpretação, segundo Dascal, e essa metáfora que eu achei assim perfeita sobre essa relação, né? Então, o topo seria a superfície, né? É aquilo que está lá em cima, que você vê, que a gente chama de compreensão do texto. Então, são os personagens, os elementos de uma narrativa, que não chegamos ainda numa interpretação. No interior, logo abaixo, porque na metáfora do iceberg, nós temos o iceberg é uma montanha enorme de gelo, que fica submersa, uma parte submersa e uma parte emersa. A parte emersa é monstruosamente grande. Então, foi essa parte emersa
que ajudou a afundar o Titanic. Mas o que piorou a situação não só foi a parte emersa, que está sobre a superfície da água, mas o que está submersa, o que está abaixo da água. Então, quando você faz uma compreensão do texto, quais são os personagens, o lugar da narrativa, quando acontece, o que é que fala a história. Então, nós estamos aí no topo da interpretação. Nós não chegamos ainda na interpretação propriamente dita. Porque se o iceberg ele é bem maior nas suas camadas internas, o topo é apenas uma pequena parte, vamos dizer assim, que é 10% dessa parte, né? Os 90% está o que? Submerso. Então, esse interior são as várias camadas de sentido. E é nesse interior que você vai buscar o quê? O sentido semântico cristalizado, não aquele sentido, né, superficial, o significado de uma palavra, não. É o sentido dessa palavra dentro do contexto da história, tá? A intenção do autor, né, que é o modelo pragmático, e ainda ao fundo, que é a intenção do texto, são as florestas geladas das causas profundas, né? É o modelo das causas profundas. Então, é bem legal a gente buscar essa metáfora para a gente poder entender. Então, esse é o nosso trabalho a partir de agora, é mergulhar, né? Não fazer como os hermenêuticos, como foi colocado aqui, que não gostam de ficar nas águas submersas, mas nas águas superficiais, né? No topo, né? E aí criando interpretações diversas a partir daquilo que vê, né? Daquilo que olha. Mas o texto é muito mais além do que isso, né? O texto, ele é a representação do visível e invisível. Né? Aquilo que a gente vê enquanto palavra, enquanto recurso linguístico, mas ele tem que ir além disso. É por isso que é tão importante o contexto de uma história, é muito importante o que o autor fala, é muito importante toda uma relação do texto com outros textos, né? Porque todo texto, no fundo, é um hipertexto, a gente vai ver isso no texto de Magda Soares. Então, enfim, eu espero que vocês tenham entendido o texto, tenham entendido a ideia do texto que eu quis transmitir para vocês, e vocês possam tirar dessas leituras aquilo que a gente vai começar a trabalhar. Eu convido vocês, esse livro que eu estou lendo, né? Depois eu passo o nome para vocês, porque como eu abri aqui o livro e eu acabei não olhando aqui a capa, mas o livro ele vai trazer esse conceito de como esses mecanismos cerebrais ativados em nosso, aqui o nome, uma viagem pelo cérebro, a vida rápida, a via rápida para entender neurociência. Então, eu achei bastante legal, porque ele divide os capítulos de forma a gente entender como é o processo de aquisição do conhecimento. Vai ser uma viagem legal realmente, e eu espero que fazer essa viagem junto com vocês. Então, ao invés de fazer uma leitura única, a gente vai fazer uma leitura coletiva, né? Eu estou lendo o prefácio, agora que estou lendo o prefácio, a introdução, mas assim que eu terminar a introdução, tiver uma ideia do texto, eu vou mandar partes dele para a gente fazer essa leitura coletiva nos nossos grupos de estudo. Então é isso, gente. Obrigada pela paciência, obrigada pela disposição, e amanhã a gente se encontra no grupo de estudos, amanhã, dia 28 de janeiro, a gente se encontra com o grupo de estudo e no curso de extensão, onde eu vou apresentar o projeto, como a gente vai produzir as oficinas, como serão as leituras dos textos, como vocês vão usar esse banco de textos que eu pedi que vocês organizassem. Tudo isso vai ser esclarecido amanhã nos nossos encontros virtuais. Então, um abraço forte, cuidem-se, fiquem com Deus, muito obrigada, e qualquer coisa estou à disposição.